E aí, povo santo, a paz de Jesus! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Equilíbrio Santo, mais um vídeo descontraído, onde eu falo um pouco dos meus gostos, das minhas peculiaridades. Eu já gravei aqui um vídeo falando sobre anime, será que é pecado? Se você não viu esse vídeo ainda, eu quero deixar aqui para você, né, a recomendação para você assistir esse anime, esse vídeo sobre animes, que é alguma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é assistir anime. E esse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre anime, né? Basicamente sobre o meu anime favorito, que foi, pra mim, ele é o melhor anime, mangá, né, que eu já conheci até hoje, né? Então assim, eu já falei no meu outro vídeo lá, quando eu especifiquei algumas coisas sobre os animes. Então eu quero falar aqui de hoje como que eu conheci, como que eu me encantei, né, por essa obra chamada Hunter x Hunter, uma obra de Yoshihiro Togashi, né, que é o mesmo mangaka que fez Yu Yu Hakusho, Level E. E pra mim, eu quero contar um pouquinho da minha experiência, né? Por que eu gosto desse anime, por que ele faz parte da minha vida, né? Moldou um pouco do meu caráter também, porque é um anime que eu gosto muito, tá? Então vamos falar um pouquinho. Mas antes, né, de começar a falar aqui, eu quero que você deixe aqui o seu like, né? Porque parar para gravar, né, dar um trabalho depois para editar. E eu quero que você também, se você gosta de Hunter x Hunter, deixa aqui seu comentário. Ou então, se você quer que eu fale sobre outro anime, comenta aqui qual é o seu anime, desenho, vamos supor, né? Que tem pessoas um pouco mais velhas aqui que viram um desenho, não chegou na época dos animes. Mas deixa aqui qual é o seu mangá, anime favorito pra gente estar discutindo sobre essa questão aí. Mas se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Estamos com a meta de chegar aqui a 1000 inscritos, né? Estamos quase lá, falta um pouquinho, e com a ajuda de vocês nós iremos conseguir, tá? Então antes de eu falar do meu anime, né, eu quero falar um pouquinho da minha experiência com desenhos, com animes, né? Que até então eu gostava de assistir desenho, né? Toda criança, né, gostava e passava na televisão, na rede aberta, e eu assisti vários animes, como eu já falei, Cavaleiros do Zodíaco, acho que foi o primeiro que eu tenho recordação assim de ter visto, né, quando eu era criança. Mas eu, até que um dia eu deparei na Rede TV, eu acho, se não me engano, tá? Trocando de canal ali, de repente eu deparei com a Rede TV um anime onde o protagonista Gon, né, que é o protagonista de Hunter x Hunter, estava ali treinando a sua caçada. Então eu peguei o episódio já um pouco mais avançado, no comecinho, no primeiro arco, que é o arco do Exame Hunter, onde eles estão ali, se não me engano, acho que é a terceira prova, onde cada Hunter tem que caçar o outro, né, para conseguir passar de fases, e os broches lá avaliam pontos, né? Então eu deparei com a versão de 1999, que é a primeira versão, que tem duas versões, do anime, né? Acho que é 2013 e a de 99, onde eu vi esse episódio, né? Vi do Gon tentando ali treinar para pegar a plaquinha do Hisoka, né? Eu falo Hisoka, tá, gente? Foi assim, era assim que era falado na dublagem da época, então eu acostumei com isso. Agora a dublagem nova, que eu já não gosto muito, né, chama ele de Hisoka, mas pra mim era Hisoka. Então ele tava treinando ali com a sua vara de pescar, tentava ali treinar, até que ele conseguiu mesmo descobrir a caçada, que foi algo que me marcou muito. Então quando eu olhei esse anime, assim, apesar de ser um episódio mais parado, né, de treinamento, de questão de evolução mental do protagonista, ele me deu um insight muito legal, né? Porque para você ter uma caçada, que é o tema do anime, né? Hunter é sobre caçada, sobre caçador. Então, quando ele tenta ali capturar, né, aquele passarinho, né, que com a sua vara de pescar, ele consegue ver ali o segredo da caçada, que é o quê? A isca. Você ter uma isca, você aproveitar o momento da onde aquilo que você quer caçar vai fazer o seu ataque, ou seja, também caçar. Aí ele aproveita aquele momento onde ela está naquele local para antecipar
e conseguir pegar a sua caça. Então foi ali que eu pensei em várias coisas da vida, né? Que a gente pode pegar esse episódio aqui e falar várias coisas sobre a nossa missão com Deus, né? Qual que é o nosso objetivo. Então, Hunter é uma caçada, né? São caçadores que buscam ali exercer sua profissão de diversas ramificações que tem. Então você vai achar lá caçadores de tesouros, caçadores de pessoas, de bandidos, né, de relíquias. Então nesse episódio foi onde eu me encantei por esse anime e comecei a pesquisar mais, né, sobre esse anime. E aí foi onde eu conheci toda a história, né? E aí eu maratonei depois, né? Eu assisti primeiro agora eu não vou lembrar o ano que eu já era bem... Tinha o quê? Uns 15, 16 anos, não lembro, quando eu vi esse episódio. E me marcou muito, né? Porque eu vi esse episódio, mas depois fiquei um tempo sem ver, até que eu lembrei, né? E falei, vamos pesquisar no YouTube. E lá tinha todos os episódios disponíveis, tem aqui no YouTube, eu acho até hoje, dessa versão de 1999, onde eu maratonei ali e comecei a assistir do zero, né? E foi um anime que foi me cativando, até que eu parei ali até onde o anime de 99 para, que é depois do arco de Grid Island, né? Da Ilha da Ganância, que foi aonde o Gon e o Killua eles saem da Ilha da Ganância e se encontram até aparentemente com o pai do Gon, né? Mas aí, cuidado com spoilers, não era o pai dele, né? Era o amigo do pai dele, um dos mentorados do pai dele, né? Quem o pai dele treinou. Mas eu fiquei encantado. Eu falei, meu Deus, e agora como é que acaba será que acabou aqui? Será que acaba nesse... Aí eu fui pesquisar e aí encontrei o mangá. Aí encontrei depois a versão de 2013 do anime, né? Que em japonês, pra mim, a animação é maravilhosa, né? Traz assim elementos de viradas assim fantásticas que você vê, por exemplo, a evolução, né? E todo a perspectiva psicológica, né, que os protagonistas passam ao longo dessa série, né? E você vê que não apesar do começo ser bem clichê, você vê coisas assim que não são clichês, né, que te deixam ali preso na história, que te fazem gostar dos personagens, até de vilões, né? Como, por exemplo, os vilões principais da obra, né? O Hisoka, a Genei Ryodan, né? Que é a Trupe Fantasma, outras pessoas, até que mesmo personagens secundários que são aprofundados, né? Então eu gosto muito, aquilo foi me cativando e eu comecei a querer aprender mais, né? A aprofundar mais. Até então que eu já assisti pelo menos, sei lá, umas 3, 4 vezes assim, esse anime, né? Várias vezes, porque vi o mangá, né? Então essa assim, um pouquinho da minha história com Hunter x Hunter. Se você gosta desse anime, se você não gosta, pode deixar aqui esse comentário, não tem problema não. Apesar de ser um anime shonen, né, ele tem muitas coisas assim que inspirou, né, muitos animes atuais de hoje em dia, né? E também que são muito conhecidos, que tiveram inspiração em Hunter x Hunter, né? Mas vamos lá. Por que eu gosto de Hunter x Hunter? Primeira coisa, os 4 protagonistas que são diferentes entre si. Então, assim, eu gosto de todos, tá? Mas o que eu mais gosto mesmo, né, que eu me identifiquei muito mais com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, foi o Kurapika, que para quem não sabe a história dele, ele é o último membro, né, não sabemos ainda mais o restante da obra, do seu clã, né? E aí o que aconteceu, que seu clã foi todo assassinado, né? Ele foi o que sobrou, e aí ele passa a história tentando vingar, né, as pessoas que mataram o seu clã e tentando recuperar o tesouro do seu clã, que eram os olhos escarlates, vermelhos, aonde ele quer recuperar, né? E ele tem toda uma saga ali, um trato, né, que é feito, que o Togashi, que para mim é um gênio, né, da escrita do mangá, da história, da complexidade. Tem pessoas que não gostam dele, né, mas eu gosto muito, porque eu gosto de histórias aprofundadas, onde é trabalhada cada personagem e a complexidade, né.
que é uma das coisas que me fez me apaixonar por Hunter x Hunter, é a complexidade do poder, do poderzinho que é o Nen. Então você vê lá, né, todas as questões de tipos de personalidade, de aura, de pessoas, né, de como você pode evoluir. Não é só força bruta, as motivações para as lutas, não é só, eu quero ficar forte, não é somente isso. Você tem toda uma complexidade ali que levam as pessoas a lutar entre elas, e não tem aquela apelação de você ter algo que surpreenda sempre. Não, às vezes a solução de uma luta está em algo simples, né? Ou muito complexo, para que a gente consiga entender o que levou àquela decisão. Não foi somente aquela questão que a gente vê de Dragon Ball e outros animes, né? O cara é o mais forte e ele vence. Não, aquele que teoricamente em força bruta pode ser o mais fraco, mas em estratégia, né? Mas em poder, mas em raciocínio ele consegue ali, de alguma forma ou outra, sobressair. É claro que também, né, conta a força bruta que a gente vai ver no último arco ali do anime, né, que pra mim é um dos melhores arcos, que tem toda uma discussão filosófica, teórica, de mudanças de paradigma. O vilão, né, vira o mocinho vira o vilão, e a questão das formigas em si, do reinado, né, você pensar sobre quem nós colocamos no poder, né, que tipo de pessoas nós colocamos no poder. Então tudo isso você vai ver as reviravoltas, né, a humanidade, né, monstruosa, e a monstruosidade humana. Então você consegue ver esses paradoxos que nos fazem a gente pensar. Eu gosto de animes que fazem a gente pensar não só naquela realidade, mas trazer para nossa vida, e Hunter x Hunter faz muito bem isso, tá? Então, o meu arco preferido, eu gosto de todos, tá? Não tenho essa, esse arco aqui é ruim. Não, eu gosto de todos os arcos, mas eu tenho dois que sobressaem. Como eu falei, é o arco das Formigas Quimera, né, que é o último arco do anime. O último arco não, depois vem o arco da eleição, né? Mas assim, o arco mais grandioso, que a eleição é um arco pequeno, mas também é um bom arco, apesar de não ter ali tanta dinâmica igual esse arco teve. Para quem não assistiu ainda, assista, porque, nossa, vale muito a pena. Demora muito para chegar lá, né? Mas é um arco que vale a pena você conferir, tá? E outro arco que eu gosto bastante é o arco de York Nova, né? O arco onde o centro, né, o protagonista é o Kurapika, onde ele vai ali tentar ter esse embate, esse encontro com as aranhas, né, que são os inimigos ali dele, que assassinou o seu clã, né, e ele quer essa vingança, e ele desenvolve o seu poder, desenvolve toda a sua complexidade de personagem, né, para poder chegar a esse objetivo, que é ter uma vingança e recuperar os olhos do seu clã. Então ali você vê reviravoltas, né, toda a questão psicológica e emocional que traz para ele, né? Você, por exemplo, é uma pessoa até então que não tinha matado alguém, né, para tirar a vida de alguém, e você encontra um grupo de pessoas que matam pessoas por prazer, apenas por roubar, e você tem esse diálogo. De repente um deles mostra uma humanidade também, né, porque quer salvar o seu grupo, e você vê a mesma intenção do lado do grupo do Kurapika, do Gon, do Killua, né, e do Leório. Então você vê essa questão, essa dinâmica que foi o que me chamou muita atenção nesse arco, né, fora o suspense, fora toda a trama que acontece ali. Então, pra mim, esses dois arcos são os melhores, tá? Não menosprezando os outros arcos, porque eu gosto de todos sem exceção. Tudo aquilo que o Togashi ali ele faz na obra, um complementa o outro. Você não vê, por exemplo, do nada acaba um, e aí sem pé nem cabeça começa outro arco do nada, assim, não. É tudo interligado. Então você termina um arco começando o outro, que aí já ligado com o outro arco lá na frente, que a gente não conhece ainda, mas sabe que vai acontecer, porque há uma metodologia, uma sequência que acontece ali, né, nesse anime, que eu gosto muito. Então, eu consigo tirar muitas coisas, né, pra gente pensar, né, porque o que acontece, né, a gente vê, é uma obra, como eu falei aqui de outros vídeos aqui, não, uma obra de ficção, uma obra que é feita por alguém, idealizada por alguém, que a gente usa ela para poder se entreter, aprender, né, e eu gosto muito
Gosto muito porque eu penso realmente, né? Um dos pensamentos que eu tenho relacionado a essa obra é, por exemplo, todos nós somos hunters. De alguma forma ou de outra, nós estamos em busca de algo. O que é o hunter? Ele tem um objetivo, ele tem uma isca ali, um alvo, e ele tem que ir atrás desse alvo, né? Então ele vai fazer de tudo para conseguir aquele alvo. Ou não, né? Será que nós abrimos mão, né, daquilo que nós mais gostamos? Então nós somos caçadores, né? E uma música que eu gosto muito, que é até do arco de York Nova, né? Que é um encerramento chamada Hunting Your Dream. Desculpa que eu sou péssimo em inglês, tá, gente? Então é caçando, buscando o seu sonho. É um metal ali, né? Dos encerramentos que eu gosto muito, né? Que leva a gente a meditar mesmo essa questão, né? De a gente se imaginar, ver aquilo que o Jim fala no final, né? Que os olhos não enxergam ainda, que os olhos não contemplam, mas que a gente está em busca de algo. Então isso é o que move a gente, né? Algo invisível com que eu não estou vendo, mas que me impulsiona. Então, nesse sentido, né, de você desenvolver habilidades para conseguir chegar ao seu objetivo. Então, tudo faz parte, tudo está ligado à vida. Então, cada um de nós buscamos ser esse caçador, né, de buscar um objetivo e lutar, buscar as forças, né, buscar as habilidades necessárias para conseguir atingir esse objetivo, né? Só que no meio do caminho a gente pode perder essa vontade, a gente pode mudar, achar atalhos ali, pessoas interessantes, amigos que pode mudar essa trajetória. Então, para mim, Hunter x Hunter é isso, em pouco tempo aqui, 16 minutos eu falei pouca coisa, mas se vocês quiserem que eu comente cada arco aqui, para mim seria um prazer muito grande, mas eu dependo aqui da participação de vocês. O meu canal é muito eclético, tem outros vídeos, outros temas para gravar também, falar um pouquinho das coisas de Deus em outros suportes, em outras bases que nós temos que falar, mas eu gosto também de trazer coisas que eu gosto aqui, que vocês possam também gostar e compartilhar comigo. Você também gosta de Hunter x Hunter? Qual é o seu arco favorito? Qual é o seu anime favorito? Né? Qual é o seu personagem favorito de Hunter x Hunter? Então, deixa aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo conseguir atingir muitas pessoas, né? Se tiver muito engajamento, muitos comentários, eu posso fazer mais coisas falando sobre as músicas, que é o que eu gosto muito, na minha playlist aqui eu tenho, né? As músicas traduzidas de Hunter x Hunter, né? Em japonês, que eu gosto de escutar. As falas, né? As lutas, as melhores lutas que eu gosto também, né? Então saiba que também falar do Arco das Formigas, falar da continuação, que o anime ele continua no mangá, né? Que tá em hiato já em um pouco mais de um ano aí. Em hiato, ficou muito tempo em hiato, mas eu acompanho o mangá, o Continente Negro, né? Que é onde eles estão indo, que é um arco que para mim eu acho que vai ser melhor ainda do que todos, pela construção que o arco tem de juntar praticamente todos ali em um lugar que é um barril de pólvora, que pode acontecer ali, pode não, acho que vai acontecer ali coisas surreais, mas que a gente espera que Togashi possa terminar essa obra que faz muito bem para muita gente, e a gente consiga ver o final dessa obra, tá? Mas é isso, gente. Aqui me enrolei aqui nas palavras finais, mas se você quiser que eu fale mais sobre esse anime, esse mangá, outros animes que eu gosto, com certeza sobrando tempo, eu vou conseguir falar de outros animes que eu gosto também. E aí a gente vai conversando mais sobre isso. Deixa aqui seu comentário, se inscreve no nosso canal, abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe!